pena pela quantidade de bobagem que os candidatos falam. Porque tem gente que, por não ter feito nada, só sabe falar bobagem. Você pensa que eu fico satisfeito de vir aqui com a empresa mais importante do Brasil, com o ministro do Transporte, com o ministro do Portos e Aeroportos, e o governador, que eu não sei nem o nome dele, nunca teve coragem de comparecer em nenhum evento com o governo federal. Nunca teve coragem de comparecer. E todos são convidados. Todos são convidados. Ele deveria vir para explicar para vocês, porque na campanha dele, ele tirava fotografia com a metralhadora. Ele tem que mostrar para vocês por que o presidente dele não fez 1/3 do que nós fazemos nesse estado. Se fosse igual eles, eu jamais viria a Santa Catarina. Jamais eu viria a Santa Catarina. Afinal de contas, eu perdi as eleições aqui. Eu poderia dizer, eu não vou a Santa Catarina. Eu não vou. O povo de Santa Catarina não votou em mim. Ora, mas quem governa um país não pode pensar pequeno. O que nós estamos fazendo aqui, quando vê o ministro do Transporte e fala, nós investimos já 3 bilhões e 200 milhões de reais em rodovia nesse estado. Nós procuramos o governador, junto com o governador do Paraná. O governador do Paraná fez um acordo e as estradas já estão sendo construídas. Aqui, a proposta era fazer um projeto de 24 bilhões de reais. Ele simplesmente não participou, para não fazer parceria com o governo federal. Qual é o tamanho da cabeça desse cidadão? Qual é a qualidade da massa encefálica que ele tem na cabeça? Qual é? É de se pesquisar, porque um ser humano não pode ser pequeno, a ponto de não privilegiar os interesses do povo de Santa Catarina. Eu estou com bronca porque eu perdi as eleições, não vai fazer. Poderia ter feito isso. Não. Eu não jogo rasteiro. Eu vim aqui porque esse é o Estado brasileiro. É um Estado de gente trabalhadora. É um Estado de gente de bem. E a gente não pode ficar magoado com o resultado de uma eleição. Eita, chibatada! Eita! O Lula, ele é bom em discurso. Há quantos anos já que ele tá nessa, hein, fazendo discurso? Ele tem, né, todo o time, desde os assim, anos ele faz de um 80. jeito, né? Ele pausa na hora certa, aí ele bate, aí depois ele amacia Santa Catarina. É muito, né, bem construído. Porque é muito tempo fazendo isso, né? O Lula já tá na Não, política, não, desde os anos 80. olha, nos anos Eu, che- 80, eu mais de cheguei, 40 anos. eu É cheguei muita em São Paulo. experiência já. E aí, o que que ele fez agora? Não, Ele fez igual a França mais cedo, há pouco, deu uma chibatada na Noruega, e o Lula deu uma chibatada em Jorginho Melo, o governador de Santa Catarina, do PL, que segundo o Lula nunca vai a nenhum evento do governo federal. Ele pensa pequeno, Jorginho Melo. O Lula, inclusive, falou sobre a massa cinzenta, a capacidade de intelecto a do marcha, Jorginho. a massa Massa encefálica. encefálica, Que tem, onde fica a massa cinzenta? A que massa massa encefálica. encefálica tem Olha, que esse cara? porrada, que tiro foi esse? Que porrada, hein? Sim, mas aí merece o Jorginho Melo, Jorginho Melo, que é um bolsonarista submisso, mas submisso. submisso, era É que ele senador, é se fraco, né? Ele elegeu tem medo de perder a governador. extrema-direita. Pois é, sim, mas as pessoas têm um mínimo de inteligência, que é isso. Vai perder os votos da extrema-direita, porque, como governador, participou de um evento com o presidente da República, que ia anunciar ali uma série de investimentos no estado dele. E ele não perdeu este evento. Durante os últimos 4 anos, ou desde o início, desde o primeiro dia,
do mandato, do terceiro mandato do Lula, que o Jorginho Melo não comparece a nenhum evento, a nenhum ato promovido pelo governo federal no estado dele, apesar de, como governador, e isso faz parte do protocolo, ser convidado. Todos os governadores, o presidente da República não vai a um estado, até porque esse país é uma federação. Uma federação, tem uma série de estados que se juntaram e formam um país. O presidente da República não vai a nenhum estado sem antes comunicar ao governador que está indo. A não ser numa campanha política, eu digo, mas fora disso, nas atividades normais do presidente da República, seja Lula, seja Bolsonaro, não dá para falar. Pula Bolsonaro. Os presidentes todos anteriores, a presidência da República comunica e convida o governador. O governador pode muito bem, numa ocasião e na outra, não comparecer porque tem um outro compromisso, já tinha uma agenda cheia, uma coisa desse tipo, manda só um representante. Agora, você fazer isso durante 3, vamos fazer 4 anos no final do ano, fazer isso é para dizer que não quer conviver com o presidente da República nem por 1 hora, nem por 2, nem por menos tempo do que isso. Você não quer. E mesmo quando o presidente da República está indo ao seu estado para anunciar investimentos no seu estado, do qual você, governador, pode ser parceiro desde que queira. Não é parceiro político, é parceiro daquela obra. E mais, um presidente da República não vai a nenhum estado para dizer, olha, eu vou fazer isso, aquilo, outro aqui, sem antes consultar o governador e oferecer para ele parceria. Olha, eu entro como presidente da República, como eu posso entrar com tantos bilhões para essa obra aqui. E você pode entrar com quanto? O governador diz com quanto pode entrar. E não interessa se há uma diferença muito grande de dinheiro entre um e outro, os dois comparecem juntos ao evento. É feito o anúncio. E as obras começam, tão logo possam começar. Então, o que o Lula mostrou aí é que nessas obras, nesse plano que ele tem lá de reconstrução ou de abertura de novas estradas e tudo, primeiro se procurou o governador do Paraná, que topou. Claro, quem é o governador que não vai querer dinheiro federal para fazer obras em seu estado? Não, não vai lhe custar nada do ponto de vista. Vai até lhe beneficiar. Olha, não, nessa hora, vem cá, as diferenças ideológicas são postas de lado. As convergências políticas são postas de lado, não convergências políticas são postas de lado. O que está aqui em jogo é o interesse da população, desse pedaço de brasileiros que mora nesse estado. E as pessoas compreendem isso. E as pessoas aprovam isso, a não ser os radicais, os ultra-radicais, não é nem radicais, os ultra-radicais. Então, mas o Eu senhor acho que nesse Jorginho. caso é ultra subserviente, porque ele faz isso para agradar ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. E aí ele se coloca numa posição de ainda mais submissa do que o Tarcísio de Freitas, por exemplo, de São Do que Paulo, qualquer outro governador, que eu não se sei. reuniu com Lula uma vez ou outra e teve até momentos amistosos com Lula. Claro, E aí irritou o Bolsonaro, irritou o bolsonarismo fazendo isso, levou uma porradinha ou outra. Mas tudo bem, continua com o bolsonarismo ali no guarda-chuva dele e conseguiu mostrar, pelo menos num momento ou outro, que pode ter uma convivência pacífica com pessoas de outros partidos. E, enfim, não passou uma imagem de que é um pouco mais moderado. Eu sei que ele não é moderado, Tarcísio, mas neste momento ele passou. E esse daí, o Jorginho, não. Ele é tão subserviente, ele é tão medroso. Isso tudo é medo de irritar o Bolsonaro. Como o Tarcísio irritou um pouquinho.
quando fez isso. Mas e daí? Agora, ele é tão subserviente, é tão medroso, que ele não encontra o Lula de jeito É nenhum. E é porque a, para agradar, claro, o é, Bolsonaro. é porque a política, antes dessa radicalização mais recente que aconteceu no país, antes da perda de qualidade espantosa que aconteceu e que continuará acontecendo nesse país, a política era uma coisa que se fazia na base do diálogo. Você poderia ter até discursos fortes na tribuna da Câmara, do Senado, do que seja, um acusando o outro disso. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a tentativa de entendimento, principalmente em torno de realizações de obras que possam beneficiar a população, de programas que possam beneficiar a população, esse entendimento se dava com mais facilidade. Eu não me lembro, eu me lembro de muitas críticas, por exemplo, ao Bolsa Família, quando o Bolsa Família foi lançado. Mas todos os estados, principalmente a direita, que não queria Bolsa Família, que é isso? Vai tornar o brasileiro mais preguiçoso do que já é, mais dependente do Estado como já é. A Bolsa de Família foi um programa que pegou. Está em todos os estados. Tem estados até do Sudeste que tem mais pessoas atendidas pelo Bolsa Família do que até alguns estados ou do Norte ou do Nordeste tem, porque as populações são maiores aqui no Sudeste, no Sul, enfim, tem. E as críticas ao Bolsa Família, elas podem continuar e não tem nenhum problema que continue. Mas quem é o governador que vai dizer, não, Bolsa Família aqui não quero? Nenhum, nenhum, porque eles sabem que é um programa que pegou, que trouxe benefícios para as pessoas, que tirou muita gente da miséria. Quem é que assume publicamente, eu não quero tirar a população que eu governo aqui de um estado de miséria? Ninguém quer isso. Em tese, são todos patriotas, Na verdade, eles são têm medo todos de perder voto. defensores dos direitos da população de Não é ser. que eles se importem, né? Mas eles têm medo de perder voto, claro. E aí até o Agora, Bolsonaro, que fazia discurso esse, contra, arregou quando foi presidente e não ficou contrário ao Bolsa Família. Foi favorável, mas fez anos e anos de discurso contra. sim, mas tem os frouxos, tem os subservientes em excesso, tem os pequenos de cabeça, os deficientes mentais, como é o caso do senhor Jorginho Melo, que não, Ele é pequeno, qualquer né? coisa Como falou o Lula, né? que eventualmente o Lula possa até se beneficiar, mesmo que eu, como governador, me beneficie, mesmo que minha população seja atendida, se o Jorginho Melo pudesse, ele botava um cerco, ele cercava de arame farpado, de muros, como o Trump está construindo, de muros para separar, pelo menos enquanto estivesse aqui no plano federal um governo do PT ou de esquerda. Se ele pudesse, ele transformaria o Santa Catarina num bunker, onde só entrava quem ele permitisse, com quem ele pudesse se entender, ou quisesse se entender. Porque poder se entender você pode com qualquer pessoa, desde que a pessoa também tenha disposição ao entendimento. Então, quem é o governador que recusa bilhões de reais para a construção de estradas no seu estado? Só um suicida ou um nanico politicamente, como é o seu Jorginho Melo. E sabe quem ele mandou hoje para representá-lo nesse evento? Quem? Nada é de graça, nada foi feito. É um secretário, mandou o secretário de Segurança Ah, Pública. nossa. Mandou o secretário de Segurança Pública, podia ter mandado o secretário da Indústria, sei lá, deve ter uma secretaria que trate de indústria, secretário de Desenvolvimento, secretário de Educação, do que for, não, secretário da Segurança Pública,
que é uma mensagem subliminar. Olha, para quê? Para encontrar o presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, um comunista de esquerda, que é isso que o senhor Jorginho Melo acha dele? Não, eu vou mandar o secretário de Segurança Pública, isso é um recado para ele. Não estou dizendo que o senhor Jorginho Melo disse isso, eu estou supondo que ele pense assim Não, claro, também e que, suponho. Não e pode que ser ele uma mera poderia, coincidência. poderia mandar o secretário de Não tem, transporte, claro que mandou para passar a recado. coisa, mandou para passar recado, segurança pública, tá Horror vendo? isso. Aqui, se a gente pudesse, a gente lhe prendia. A gente lhe prendia. Ou então para passar o recado de o PT não combate o crime, a gente combate. É alguma coisa nessa linha, nessa Claro narrativa que da sim, extrema-direita, do claro, PT estar do lado do crime e o claro. PL não, não Claro, o está, e a PL direita não. não está. Não, Sendo que eu acho que na por prática isso, não é assim, na inclusive, vida o que a gente vê é exatamente o eu oposto. acho que por isso foi que o Lula citou, sem citar o nome dele, mas claro, estava se referindo a ele, citou, olha, o cara daqui que eu nem sei o nome. Claro que o Lula está dizendo isso, porque está irritadíssimo com isso. O cara daqui é esse que já pousou com metralhadoras, fez campanha pousando com metralhadoras. Aliás, repetindo, porque nem imaginação o seu Jorginho Melo tem suficiente para criar alguma coisa nova, repetindo o que o Bolsonaro fez na campanha dele de 2018. Nossa, um Se puxa-saco do apresentava em Bolsonaro. palanques com fuzil, Meu Deus, apresentava que quando se horror. falava de PT, aí ele fazia assim, como se estivesse atirando quando não estava com um fuzil ou de verdade ou de brinquedo na mão. Ele fazia isso, o seu Jair Bolsonaro. O seu Jorginho Melo está fazendo porque é um copiador com atraso, com muito atraso, de coisas do ídolo dele.